Quando a gente fala de cirurgia, não tem como a gente não falar de anestesia também. E é uma coisa que deixa os pacientes super amedrontados. Pois bem, eu não sou anestesiologista, sou cirurgião plástico, mas convivo com um colega anestesiologista todos os dias na minha vida. A gente opera junto e a gente depende de ter um bom anestesista do nosso lado, uma pessoa extremamente competente, uma pessoa que cuide do meu paciente junto comigo. A gente vai falar um pouquinho, a gente vai dar uma pinceladinha um pouquinho sobre a anestesia hoje em cirurgia plástica. Os principais tipos de anestesia são anestesia geral. A anestesia geral é o tipo de anestesia onde a gente faz um relaxamento da musculatura do paciente inteiro, o paciente dorme profundamente e ele precisa de um aparelho para respirar, né? Então ele precisa ser entubado e fica sob ventilação mecânica durante todo o procedimento. A anestesia geral não tira dor do paciente, apenas leva a um estado tão profundo de sono que o paciente não sente o procedimento, não sente ali a interação que a gente está tendo com ele. Nós temos anestesia do tipo peridural. A anestesia peridural é quando a gente coloca o anestésico em uma camada mais superficial ali, digamos, perto da coluna, né, o espaço epidural, né, então é um espaço que não tem líquor, né, é um espaço ali mais externo no canal medular. E a gente bloqueia a saída dos nervos da coluna. Então, a anestesia peridural é uma anestesia que atua numa faixa específica no corpo. Então, a depender do nível da coluna onde eu vou fazer anestesia peridural, eu vou ter o nível da região que vai estar anestesiada. E aí o paciente não sente dor nenhuma nessa região. Se for mais alta, região mamária, tórax superior. Se for mais baixa, região de tórax mais baixo mesmo. Enfim, essa é a anestesia peridural. Não costuma interferir tanto na movimentação do paciente. Muitas vezes consegue ali movimentar os pés, movimentar um pouquinho o braço. Então, apesar de tirar dor, não interfere tanto na mobilidade. Dá alguma sensaçãozinha de peso na região, enfim. Muitas vezes, quase 100% das vezes, a gente associa uma anestesia peridural à sedação. O que é a sedação? É uma medicação para o paciente poder dormir durante o procedimento. Aquele soninho gostoso, aquele soninho como se estivesse em casa, um sono profundo, isso é a sedação. É o mesmo utilizado, por exemplo, para uma endoscopia. Na endoscopia, por exemplo, o paciente só é sedado. Não tem nenhum tipo de retirada de dor em relação ao procedimento. Ele dorme, é feito o procedimento e ele acorda. Sedação é isso. Temos ainda uma anestesia chamada raquidural. Enquanto na peridural a gente fica numa parte mais externa ali no canal medular, na raquidural a gente de propósito atinge uma parte mais interna. A gente chega onde tem o líquor, né? Fibras da região medular. A gente faz isso obviamente numa parte mais baixa na coluna, onde a gente só tem fibras, a gente não tem ali realmente a medula em si, né, para não ter nenhum tipo de lesão nesse sentido. A gente faz esse bloqueio mais baixo e serve para procedimentos realmente ali da região do quadril, perna, coxa, né, fácil de ser feita, um pouquinho mais simples do que as outras, no sentido técnico, mas que é muito empregada mesmo. Na cirurgia plástica, um pouco menos, acaba que tira a mobilidade, o paciente não consegue caminhar rápido, a gente acaba utilizando menos no nosso dia a dia. E complementando ainda tipos de anestesia, a gente tem as anestesias locais. O que é uma anestesia local? É quando eu vou com anestésico e aplico diretamente na região onde eu vou fazer o tratamento. Então, para regiões menores, cirurgias mais simples, a gente pode simplesmente fazer anestesia do lugar. Então, indicações para cada tipo. Eu, particularmente, vou falar um pouco da minha visão sobre indicações em relação à anestesia e procedimento cirúrgico. Eu gosto muito de utilizar da anestesia geral para procedimentos de ritidoplastia ou lifting da face e rinoplastia. Eu gosto muito de o quanto o paciente está entregue, né? O quanto o paciente está ali dormindo para a gente poder manipular a região de rosto. Muitos cirurgiões plásticos
fazem essas mesmas cirurgias apenas com sedação. É uma questão de gosto, é uma questão de prática de cada cirurgião. Eu, na minha prática, eu gosto muito da anestesia geral para esse tipo de cirurgia. Se eventualmente a gente está fazendo um paciente uma cirurgia reparadora, uma cirurgia num paciente que tem questão de problemas com apneia do sono, dificuldade de oxigenação enquanto está dormindo, e a gente precisa manter esse paciente em decúbito ventral, ou seja, de barriga para baixo durante a cirurgia, que a gente tem mais dificuldade de controle da via aérea, eu também gosto da anestesia geral para esse tipo de paciente. Por quê? A anestesia geral, ela garante uma via aérea controlada. Quando eu tenho um tubo ali, e através daquele tubo o paciente está respirando, não tem jeito, ali não entra secreção, ali eu estou controlando a frequência respiratória, estou controlando o nível de saturação. O nível de controle e de proteção respiratória na anestesia geral é padrão ouro, é maravilhoso mesmo. Então, os pacientes não precisam ter medo desse tipo de anestesia. Continuando. Anestesia peridural. Eu gosto muito para as minhas cirurgias corporais. Mamoplastia, lipoescultura, abdominoplastia. Então, cirurgias corporais, eu gosto muito da associação entre uma anestesia peridural e sedação. O paciente ele tem um conforto muito bom, o paciente não sente dor nem durante e nem após a cirurgia. Então, no dia seguinte, 24 horas após a cirurgia, eu vou dar alta para esse paciente, eu pergunto para elas, e como é que você está se sentindo? Como é que está a questão da dor hoje? O paciente fala, doutor, estou super bem, estou super tranquilo. E isso tudo graças à anestesia peridural. Então é um procedimento que eu gosto muito. É preciso que o anestesista tenha bastante prática, tenha bastante conhecimento técnico, né? Porque tem um pouquinho mais de dificuldade ali no posicionamento da agulha para injetar a medicação, mas os anestesistas que vão para mim são excepcionais, são excelentes. E para eles é mamãozinho com açúcar isso daí. A anestesia raquidural, igual eu falei para vocês, na minha prática ela é pouco utilizada. Eu não gosto porque o paciente fica mais impossibilitado de caminhar. Eventualmente, se eu vou fazer uma cirurgia íntima, eu prefiro associar uma sedação e anestesia local. É uma cirurgia ali de região menor, é uma coisa mais tranquila. Então, na minha prática, a raquianestesia é mais raro, né? Pode ser que algum outro colega utilize mais. E a anestesia local eu uso bastante. Eventualmente para fazer uma blefaroplastia, pode ser local com ou sem sedação. Eventualmente para tirar algum pequeno tumor, alguma lesão de pele, para fazer um pequeno refinamento na paciente. Coisas mais simples assim, a anestesia local é espetacular. Dá um desconfortozinho inicial das primeiras picadas do anestésico, porque arde um pouquinho, passando ali alguns pouquíssimos segundos, o paciente já não sente dor nenhuma. E aí um ponto aqui dos pacientes, a anestesia, ela é perigosa? Quais são os riscos, quais são os mitos relacionados? Muito paciente tem muito medo da anestesia geral, por a questão da intubação, porque fica com medo de não acordar depois. Eu vou dizer para vocês, tira isso da cabeça, tá bom? Tira isso da cabeça. A anestesia geral é uma anestesia muito segura, não precisa ficar preocupado. Se o anestesiologista for uma pessoa bem formada, uma pessoa competente, do mesmo jeito que você começou a dormir para sua anestesia geral, você vai acordar, pode ficar tranquila, tá certo? Os principais riscos estão relacionados à alergia a algum componente utilizado na anestesia. Então, muitas das medicações ali, o paciente nunca usou na vida. E pode ser que ele tenha uma sensibilidade, uma alergia nesse sentido, mas como a gente está ali num ambiente controlado, a gente tem ali todas as medicações para cuidar de uma possível reação anafilática, né, que é uma alergia muito intensa, com todo o instrumental para controlar a respiração do paciente, para controlar a coceira, enfim. Outro ponto é toxicidade das medicações. Muitos anestésicos têm uma toxicidade em doses elevadas e em alguns deles uma cardiotoxicidade mais elevada, ou seja, uma toxicidade direcionada diretamente ao coração. Então, muitos desses anestésicos eles têm que ser usados em pequeniníssimas quantidades na anestesia, e mesmo na anestesia local a gente tem uma proporção de anestésico por peso do paciente. E esse aqui é um ponto importante para mencionar, por exemplo, lipoaspirações em consultório. Para a gente poder fazer uma lipoaspiração em consultório, a gente precisa anestesiar a região. A gente tem uma dose limite, uma dose tóxica. Quando a gente está falando de uma pequena região, uma região diminuta para fazer lipoaspiração, tudo bem, tá tranquilo.
a gente vai usar uma dose pequena de anestésico. Faz o procedimento e vamos ser felizes. Agora, por favor, gente, lipoaspiração de toda a barriga, lipoaspiração de flancos, lipoaspiração de costas, lipoaspiração de grandes regiões de coxa. Não façam isso em consultório, por favor, porque a quantidade de anestésico necessária para você ter conforto nesse procedimento é muito alta e, claro, é raro, mas Deus o livre, se essa dose for além do que o seu organismo consiga metabolizar, aceitar, enfim, você pode ter um evento ali dramático. E o ponto do consultório é, será que nesse consultório tem toda a estrutura de resgate para você? Com desfibrilador, de drogas vasoativas, para pegar um acesso central, monitoração. Então, assim, vamos trazer esse adendo aqui em relação a escolhas de anestesias e locais onde essas anestesias são realizadas. E aí o ponto aqui, o que o paciente precisa fazer para diminuir riscos relacionados à anestesia? Primeiro ponto é ser sincero com o seu cirurgião. Fale sobre todo o seu histórico, cirurgias que você já fez antes, se alguma coisa de diferente já aconteceu. Isso é muito importante. Avaliação pré-operatória por meio de exames de sangue, de imagem e avaliação cardiológica. Tem que estar tudo bem redondinho, tem que estar tudo bem tranquilo para a gente ficar satisfeito e tranquilo na hora do procedimento também. O seu anestesiologista vai querer ver todos esses exames e vai querer saber desse histórico. E por último, o jejum pré-operatório. Hoje em dia é dito que, de maneira geral, para alimentos, um jejum de 8 horas é o esperado antes da cirurgia, de água um jejum de 4 horas, mas nós já temos algumas suplementações, alguns compostos que os pacientes podem tomar bem mais pertinho da cirurgia, 2 horas antes, alguma coisa nesse sentido, que traz ali algum conforto a mais para o paciente, em questão de fome e de manutenção de níveis de glicose no sangue durante o procedimento, tá bom? Então, o paciente seguindo tudo isso direitinho e fazendo o procedimento com um anestesiologista competente, bem informado, de confiança do seu cirurgião, não vai dar erro não, vai ser sucesso. Bom, é mais um conteúdo aqui para vocês. Se vocês gostaram, like para mim, clica no sininho para receber as notificações, se inscreva no meu canal, me ajude a produzir mais vídeos e, óbvio, me siga nas outras redes sociais porque a gente tem conteúdo legal lá também. Um grande abraço!